Recentemente eu terminei a leitura do livro Nós, do Zamiatin. Essa minha versão aqui é do Clube de Literatura Clássica, que eu amo esses livros. Mesmo esse livro tendo sido escrito há mais de 100 anos, eu ainda fico impressionada o quanto ele é atual nos dias de hoje. Isso me lembrou uma leitura recente que eu também finalizei, que foi o Fahrenheit 451. Eu não tenho palavras para falar o quanto eu amei esse livro. Eu amei. Eu acho assim que todo mundo deveria ler. Sim, ele é incrível, incrível. E na mesma linha, sobre distopias, temos o famoso 1984 do George Orwell. Esse livro, que inspirou esses outros autores, também o livro Admirável Mundo Novo, que eu ainda não li. Por mais que são 3 livros de autores totalmente diferentes, cada um deles imaginou um futuro diferente, mas ao mesmo tempo todos acertaram algo sobre o presente. Como eu falei antes, foi o livro Nós que inspirou todos esses autores e ele foi publicado em 1920. Na época ele foi proibido na União Soviética, hoje na Rússia, e a sua produção se iniciou nos Estados Unidos. George Orwell, que escreveu 1984 e também a Revolução dos Bichos, foi super sincero falando que ele foi inspirado nesse livro, em que as pessoas não têm nomes, elas têm apenas números. As casas são de vidro, tudo é agendado, tudo é cronometrado, tudo é numa perfeita ordem. A vigilância é constante nas 24 horas do dia e todos buscam perfeição e a ordem, e o crime, é claro, a imaginação. E um dos pontos que mais me chamaram a atenção nesse livro, eu até escrevi aqui, foi: o ser humano realmente quer apenas segurança e felicidade ou precisa também de liberdade, mesmo que ela lhe traga dor? Eu, assim, apenas leiam se vocês gostam desses livros que falam ali, tem uma distopia na história, pois tudo começou com esse livro Nós. Com certeza, para quem gosta de livros, já ouviu falar ou já leu o 1984 do George Orwell, em que o governo não quer apenas controlar o que você faz, mas também o que você pensa, em que todos são vigiados pelo grande irmão. Uma das ideias do Big Brother foi desse livro, né? O nome é você realmente ter aquele olho, você está sendo observado e vigiado às 24 horas do seu dia. Também fala sobre vigilância constante, a pessoa fica ali, eles ficam reescrevendo constantemente as histórias de acordo com o que eles acreditam que deveria ter sido o certo para manipular as outras pessoas. Esse livro eu lembro a primeira vez que eu li, tem muitos anos, eu não vou lembrar o ano exato em que eu li ele pela primeira vez. Eu terminei falando assim, como é real. Porque o que mais me chama a atenção é que são todos livros publicados há muitos anos e eles são muito atuais nos dias de hoje. Então, leia também 1984. Esses 3, esse foi o primeiro que eu li e eu acho a leitura dele muito fácil, muito boa, muito fluida. E o terceiro é o Fahrenheit 451. Esse eu vou falar que ele é um dos meus queridinhos. Eu amei a leitura. Eu achei esse livro simplesmente assim fenomenal. Está na lista, né, como eu li esse ano, de um dos meus queridinhos de leituras deste ano. Como eu gosto muito de estudar, eu acho a leitura fundamental na vida de todo mundo. Eu acho que esse foi um dos motivos desse livro ter me chamado tanto a atenção, pois a história dele é praticamente em que os livros são proibidos e os bombeiros, eles não têm ali a função de apagar incêndios, mas sim incendiar livros, já que o conhecimento é totalmente proibido. Sério, se eu não te convenci a ler esse livro com isso, eu não sei o que eu posso falar para te convencer. Eu terminei esse livro muito rápido, ele não é tão grande, tá vendo? Ele é menorzinho, mas é uma leitura tão boa, tão fluida, quando você vê já está terminando, vale muito a pena. E eu acho que assim, por falar que livros são proibidos, que o pensamento é proibido, eu acho que esse é um dos meus favoritos dos 3. Uma pequena frase para definir cada um desses livros é que, em nós, a sociedade ela é viciada em ter eficiência. Já no 1984 do Orwell, é a vigilância constante 24 horas do dia.
Já em Fahrenheit 451 é o excesso de distração, porque além de no livro os livros serem proibidos, as pessoas vivem com telas gigantes na parede, para sempre ter aquele barulho, para sempre ter um excesso de informação. E em muitos dos casos, 99% dessas informações não valem de nada. Eu acho que no mundo de hoje, em que a internet está cada vez crescendo mais, as inteligências artificiais estão cada vez mais dominando os nossos dias, não tem como você que gosta de livros deixar de ler esses 3. Vale muito a pena, eu tenho certeza que ao finalizar cada leitura, você vai ficar pensando, você vai ficar refletindo por alguns dias, igual eu fiquei refletindo. Vale muito a pena. E se eu posso dar uma dica de qual você começar, começa com Fahrenheit 455. Eu comecei tudo ao contrário, né? Eu comprei primeiro esse ano eu li esse e eu terminei esse no final de semana, mas não tem muita ordem, apenas leia, que eu tenho certeza que você vai tirar grandes aprendizados, grandes mensagens dessas 3 leituras, porque parece que a gente vive um pouquinho de cada livro nos dias de hoje, sabe? Agora me conta aqui embaixo se você já leu algum desses livros. Qual é a opinião de vocês sobre eles? Eu vou começar a trazer aqui no canal toda semana alguma indicação de livro, ou seja, na área da saúde ou não. Eu quis começar com esses porque realmente foi uma leitura que eu terminei tem poucos dias, que eu quis puxar o gancho e falar desses outros 2 porque os assuntos estão muito conectados. Me contem aqui embaixo se você leu algum desses, se você gostou, se você tem sugestão de algum livro que eu fale aqui. Eu acho que eu já li bastante, não tanto como eu gostaria, mas eu já li bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado o vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo específico sobre algum livro, eu também gravo. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado do vídeo de hoje e eu vejo vocês até a próxima. Tchau!